partir de agora, você acompanha o documentário volume 2, Mulheres que Brilham, do Anonimato aos Holofotes, que foi idealizado pelo Instituto Lilian Bonfim, do qual eu sou fundadora. E eu começo com uma pergunta para você que nos acompanha. Qual é a sua dor? O que te bloqueia? O que te impede de viver o extraordinário? Atualmente, você vive a vida dos seus sonhos? Aquilo que você imagina? Aquilo que você deseja? Quando você olha para dentro de si, você se reconhece? Você reconhece quem é você? Quais são seus superpoderes? Quais são os recursos que você carrega dentro do coração, dentro da mente? Pois eu tenho um comunicado para ti. Não importa o que você esteja vivendo, de onde você veio, o que você enfrentou, nada é maior do que a luz que existe dentro de você. Nada é maior do que esse superpoder que é capaz de transformar e te levar do degrau zero ao incrível, ao extraordinário. Eu quero te apresentar agora mulheres reais, mulheres que saíram do zero, sofreram abandono, rejeição, humilhações terríveis, bullying, tiveram a vida marcada pela morte de familiares, por abusos, mulheres que passaram fome, que saíram de um estado de escassez, tiveram coragem de entender que elas são protagonistas das próprias vidas e decidiram fazer a diferença. Então sejam bem-vindos e acompanhem a partir de agora a trajetória de mulheres que brilham, que saíram do total e absoluto zero, do anonimato, do fracasso, da vergonha e da humilhação. E hoje são protagonistas e brilham nos holofotes de suas próprias vidas. Angélica, 46 anos, mineira e atualmente na França. Eu não fui criada com os meus pais, eu fui criada com a minha avó. E, para ser sincera, eu não tive momentos felizes. Eu tive momentos só de dor, momentos só de sofrimento. A dor na minha vida, ela é tão presente que hoje o que me acontece já não é mais dor. Eu tenho que pôr para fora e a minha história é real, a minha história é verdade. E eu espero que isso sirva para muitos de lição, pai, mãe. Porque se você souber o que é passar fome, dormir com medo, acordar com medo, se você faz pipi na cama, você apanhava, dormia em pé pelado atrás da porta com frio. Apanhei muito da minha mãe. Eu apanhava tanto que eu achei que eu ia ficar louca quando eu fiz meus 7 anos de idade. Eu tenho cicatrizes em meu corpo, nos meus ossos, que hoje, quando eu olho, para mim é sinal de vitória, é sinal de bênção. Eu não podia comer. Eu só tinha que comer o que me davam naquele momento. Porque se eu comesse escondido, mesmo eu fazendo, eu apanhava. Eu levava puxão de cabelo, fugia de casa com o circo, porque eu não aguentava mais apanhar. E às vezes você me pergunta, mas como assim não existia lei, não existia isso para criança? Não. Naquela época era muito difícil as coisas. Era muito difícil a situação. Eu sou Áurea Rocha, tenho 53 anos, nasci no Paraná e hoje moro aqui em França, aqui em Paris. Na verdade, eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre porque eu bem pequenininha, desde que nasci, acho que bem pequenininha, eu tive bronquite asmática. E então a minha mãe e os meus pais, a minha família toda se empenharam para que eu sobrevivesse. Mesmo que o padre dizia, olha, ela não vai passar dessa noite, ela não vai sobreviver, chame os irmãos todos. Porque eu sou uma caçula, né, a primogênita de 10 irmãos, eu sou a 11ª. Quando eu nasci, o meu irmão já tinha 14 anos, então a minha mãe já tinha 49 e ela não tensionava mais em ter filhos. Tanto é que eu tenho uma história
de rejeição com a minha mãe. Ela teve depressão pós-parto, né? Porque naquela altura isso nem existia depressão pós-parto. Situações foram criadas depois, né? Ao longo do tempo, mas depois nós chegamos a fazer regressão e descobrimos tudo que tinha ficado por trás do meu nascimento, porque ela já tinha 10 filhos, já não tinha intenção de ficar grávida, de ter mais um filho, e eu vim. E depois as minhas irmãs, eu costumo sempre dizer que eu tive 5 mães, né, e 5 pais, porque 6 pais, na verdade, porque os meus irmãos, né, me protegeram muito, minhas irmãs também, né, fui assim, muito querida, muito acarinhada, mas tinha aquela falta da minha mãe. Sou Moara Cardoso, tenho 37 anos, sou de Belém do Pará com muito orgulho. Moro aqui em Paris há 1 ano e meio só, mas aqui a França, Paris é algo bem tranquilo para mim, porque eu já conheço desde que eu tinha 15 anos. Então eu sempre vim para cá, mas morar mesmo estou há 1 ano e meio. Tenho 2 filhos lindos, 15 e 12 anos, que não estão aqui agora, mas o ano que vem estão vindo. Sou casada, tenho um marido maravilhoso e uma família muito, muito, muito feliz, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. A Moara, ela sempre foi uma pessoa, principalmente quando menina, muito sonhadora, né? E múltipla, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de não ter muita vergonha. Com 5 anos eu tive um acidente de carro, que é o que tenho a cicatriz no rosto até hoje. Vários momentos da minha vida, na entrada da adolescência, a cicatriz, ela me incomodava mais do que às vezes eu era muito magra. Isso não me incomodava tanto. Depois eu fiquei mais gordinha, isso não me incomodava tanto. Mas a cicatriz era algo que me incomodava muito. E eu já tentei fazer cirurgias plásticas, tudinho, mas não foram aceitas pelos cirurgiões por conta que poderia, se eles fizessem, entortar os lábios. Então já fiz outras cirurgias plásticas, mas não fiz o rosto porque nenhum cirurgião ainda, aos que eu fui, né, quiseram fazer porque poderia entortar os lábios. Então, assim, a cicatriz era algo que me marcava muito. Eu achava que eu não ia ter namorado, mas depois fui super namoradeira. Então, sempre achava que a cicatriz era uma barreira. Quando era período de escola, eu ficava com vergonha, eu não me candidatava a Miss Caipira, eu não me candidatava a Rainha dos Jogos, essas coisas de escola, por conta da cicatriz. Olá, eu sou Liliana do Carmo, tenho 34 anos e eu sou portuguesa, natural de Torres Vedras. Sou filha única e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. A Liliana sempre foi uma criança muito pacata, uma criança reservada, no qual, como filha única, tinha os momentos mais sozinha. Nesse período da minha infância, sempre convivi com a minha mãe, com meu pai, compartilhando um pouco da minha infância. Tinha um grupo de amigas onde nós crescíamos, onde nós fazíamos as nossas festas, onde nós vivíamos nesse meio um pouco reservado. A Liliana, com 7, 8 anos, começou a ter algumas mudanças no seu corpo, algumas mudanças no seu período escolar. Através dessa etapa, entre os 8 e os 15 anos, eu passei por alguns momentos bem desafiadores da minha infância, no qual eu passei por alguns momentos de bullying, pelo meu aspecto físico, pelaquela Lili que transparecia o seu físico. Entre os 16 e 17 anos, aquela princesa da mamãe e do papá, aquela princesa da família, tomou algumas decisões menos positivas. Sim, nessa jornada da minha vida, a Lili, aquela filha amada, tomou algumas decisões que decepcionaram a mãe e o pai. Não somente a mãe e o pai, alguns amigos e também a sociedade. Eu quero contar para vocês que nessa fase da adolescência, que onde nós achamos que tudo é bonito, é tudo lindo, é tudo colorido, muitas vezes nós não enxergamos, nós não vemos o que nós realmente precisamos de tomar como uma decisão certa. E sim, a Lili, com 17 anos, teve um relacionamento pelo qual durante 3 anos e meio trouxe várias consequências na vida dela, familiares, pessoais e também profissionais na carreira de vida. Sim, a Lili entrou na faculdade e a Lili também desistiu da faculdade.
Eu me chamo Caliane, eu tenho 42 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e hoje eu estou aqui na França. Eu lembro que num dos episódios em que meus pais brigavam, num acesso de desespero, eu fui para BR, onde a gente morava perto, e eu disse que ia me jogar na frente de um carro se meus pais não parassem de brigar. E eu lembro que naquele momento eu fui. E quando eu olhei para trás, minha mãe estava me olhando e ela não fez nada para evitar aquele momento. E eu me senti rejeitada, como se eu tivesse cometido aquilo, ninguém ia impedir. Então isso foi um momento muito marcante e a rejeição ela me acompanhou por muito tempo. Meu nome é Tatiana Munhoz, eu sou de São Paulo, paulistana nata, adoro essa cidade. Minha família vem da região da Moca, né, um bairro italiano, minhas origens. E eu nunca quis vir para a França, não estava nem no meu sonho, pensamento, nada. A vida foi me trazendo oportunidades e é bem engraçado que quando eu tinha 16 anos eu fiz um programa de au pair e eu queria sempre estar no inglês, né, fluente em inglês e uma agência lá em São Paulo me indicou para ir numa família canadense. Eu fui e lá me apresentaram uma família francesa. Olha só como é o destino. E eu acabei, né, tendo uma imersão em francês que eu nem imaginava. Meu nome é Kelly Menin, eu tenho 41 anos. Eu nasci em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E atualmente eu moro na região de Finistère, na Bretagne, na França. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe descobriu que eu tinha alguma coisa muito séria e eu tive então um tumor no rim esquerdo que foi tirado, o rim inteiro, né? Graças a Deus, a cirurgia aconteceu assim de um dia para o outro e os médicos acreditavam que um câncer que já havia se espalhado, porque se nasce com esse tumor eu tinha 3 anos de idade. Graças a Deus, tinha uma película de proteína, o rim encapsulou e Deus é mais, o rim foi tirado. Eu fiz uma quimioterapia depois dessa cirurgia. Naquela época, gente, eu tenho 41 anos, então imagina como era a quimioterapia nos anos 80. Até os 7 anos de idade, eu que era do interior, Passo Fundo, ia mensalmente até Porto Alegre, que é a capital, para poder fazer as sessões de quimioterapia. Me lembro do cheiro do hospital, que eu dizia para o meu pai assim, que cheiro de hospital, pai, cheiro de hospital, e isso me enjoava. E eu me lembro que eu acordava vomitando. Mas sabe o mais lindo disso tudo? É que elas entenderam que é na dor que nasce o propósito. Que na sua dor, na sua aflição, se esconde um poderoso remédio que pode sim ser um antídoto, que não só vai curar a sua vida e te levar a viver o que você nunca sonhou viver, mas pode também transformar a vida de outras pessoas, curar outras pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo que você. Esse é o meu superpoder, este é o seu superpoder. Eu quero te convidar nesse momento a despertar para o seu potencial máximo, sair da zona de conforto, sair do papel de vítima, do papel de quem só reclama, do papel do coitadinho, da coitadinha, e entender que você é o único capaz de mudar a sua trajetória, de viver o que a sua família nunca viveu. Você pode mudar toda uma geração, e não só da sua família, mas de toda uma geração. A rejeição na minha vida, ela me anulou, ela me fez perder muitas oportunidades. Por quê?
Porque quando eu chegava em ambientes que eu me deparava com pessoas empoderadas, com pessoas importantes, eu não me sentia pertencente àqueles ambientes. Eu me sentia menor, eu me sentia a pessoa mais diminuída, a pessoa menos importante. E assim eu me afastava automaticamente das pessoas, porque eu não me sentia merecedora de estar ali. Eu me sentia rejeitada, mesmo sem as pessoas me rejeitarem. Porque essa rejeição, ela estava dentro de mim. Eu me rejeitava. Por quê? Porque na minha infância eu tive esse episódio de rejeição, então isso me acompanhou por muito tempo e me fez perder muitas oportunidades, me fez me afastar de pessoas que realmente poderiam ter me ajudado, mas graças a Deus, a descoberta do meu eu, a descoberta da pessoa que eu sou, através do desenvolvimento pessoal, através do coach, eu descobri realmente quem eu sou e pude tratar essa ferida que eu tinha. Eu sempre tive vontade de estar estudando fora. E tudo começou por Portugal. Eu fiz um mestrado em Portugal, na época, mas eu não me sentia conectada com aquela cidade e tudo me levou para cá. Foi uma coisa assim bem inusitada, porque eu fui conhecendo pessoas, conectando, por isso que eu acho que o network é super importante. E o que acontece? Acabei que fui apresentada a Paris. Eu lembro que até tinha perdido meu passaporte, um colega que hoje em dia é um dos meus melhores amigos aqui na França, trabalhava no aeroporto, enfim. E eu acabei me apaixonando por essa cidade, que eu moro desde 2008. Nada foi fácil, por isso que eu falo, quem tem vontade de estar emigrando, as pessoas têm que saber que obstáculos vão ser imensos. Tem a barreira cultural, a barreira linguística, as questões econômicas e muita discriminação. A gente fala que não, mas existe discriminação com quem não fala a língua, existe discriminação quem é estrangeiro, a discriminação não é só de cor e raça, mas a gente pode sempre estar superando tudo. A vida é feita de superação. Eu acredito muito em energia, acredito que a gente tem que vibrar sempre alto e sempre almejar uma meta grande. E lógico, a vida é feita de ação, não adianta a gente só ficar na base dos sonhos. E foi o que eu fiz. Na época, eu não tinha nenhuma ajuda dos meus pais, eu venho de uma família de classe média, mas meus pais não tinham o interesse que eu fosse para fora. Eles sempre queriam que eu prestasse concurso, né? Coisa que foi o caminho que meus irmãos fizeram. Mas eu tinha uma estrelinha que no meu coração dizia que eu deveria estar tentando aí algo fora. A Lili teve alguns preconceitos pelo qual ela passava e escutava que a filha amada teria decepcionado a mãe e o pai pelas suas escolhas. Mas eu quero te dizer que em todos os momentos, essa essência, essa alegria, essa energia, ela nunca desapareceu da minha vida. Tomadas as decisões menos certas, a Lili teve a oportunidade de conhecer realmente algo novo na vida dela. E com 21 anos, eu conheci algo muito especial. Eu tive um encontro verdadeiro com Deus, onde para muitas pessoas era inacreditável, porque a Lili na adolescência que tinha decepcionado, ela estava vendo outra perspectiva da sua vida, pelo qual a minha mãe e o meu pai tiveram muita dificuldade em aceitar. Sim, eu sou cristã, sim, eu conheci um Deus que sempre me protegeu, que sempre cuidou da minha vida. No mundo onde nós sabemos que nesse mundo existem tantas coisas ilícitas, e a Lili fez parte desse mundo, mas a Lili teve uma oportunidade, e nesse mundo eu tive a oportunidade de conhecer o meu esposo com 21 anos, no qual, onde ele encontrou uma Lili sem sonhos, uma Lili que não tinha seguido mais o sonho dela em trabalhar com a educação. A Lili se encontrava num supermercado, sem perspectiva de vida, sem uma esperança profissional. Sim, eu fiz parte dessa história, onde eu me encontrava por detrás de um balcão, com uma touca na cabeça, onde muitas pessoas viam essa luz em mim, mas eu não enxergava mais. Durante 2 anos e meio, essa Lili trabalhou em um lugar que, para não mentir para vocês, todos os dias a Lili chorava, todos os dias a Lili sentia que algo tinha morrido dentro dela. Aos 21 anos, eu conheci essa pessoa muito especial, que tem 10 anos que vamos celebrar o nosso casamento. Essa pessoa trabalhava aqui na França e me encontrava todos os meses lá em Portugal. Um dia eu recebi uma mensagem, tinha chegado a hora
de entregar o meu fim de contrato. Eu não queria nem pensar qual o motivo que eu iria fechar um contrato se eu precisava de trabalhar. Mas aquela mensagem tinha algo muito especial. Existia algo novo, existia alguém que acreditava em mim. Porque eu não tinha mais uma esperança sobre a minha vida, sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos. Lili, filha única, uma filha que durante 25 anos viveu com a mãe e com o pai. Essa mulher, ela se casou. Essa mulher largou o país dela, fez 1.800 quilômetros num caminhão, chorando. Verdade, eu chorei o tempo inteiro. Não queria deixar a minha mãe, não queria deixar o meu pai, mas eu tinha sonhos, eu tinha projetos. E ali do lado, eu tinha um homem que me deu a mão para sonharmos juntos. Paris me recebeu em novembro de 2014. Paris me recebeu num dia praticamente igual ao de hoje, sem cor, sem brilho, frio, mas ali existia algo novo que eu estava disposta para viver. Eu nunca tinha imaginado sair do Brasil, né? Eu tinha um sonho que era formar minha família, e no Brasil esse sonho não deu certo. Eu fiz 20 anos de terapia para não passar por um relacionamento tóxico como a minha mãe. Depois eu optei, então falei, não, eu vou estudar, vou crescer na minha profissão. Eu passei 10 anos da minha vida que eu perdi muito tempo só me lamentando pelas coisas da minha família que haviam acontecido. E no momento que eu encontrei o meu propósito, porque eu sou advogada há 20 anos, e durante os 10 primeiros anos eu acabei trabalhando com muitas crenças limitantes. Eu acreditava que eu precisava trabalhar muito para pagar as minhas despesas. Eu ficava me lamentando porque o meu pai não tinha me ajudado, a minha mãe não tinha me ajudado. Quando a ficha caiu e eu falei, não, eu vou seguir um propósito. A partir de agora eu vou trabalhar com algo que eu amo. Eu olhei para dentro e eu mudei, eu entreguei para Deus. Inclusive porque eu tenho conexão com a dança e com espiritualidade também. E falei, eu preciso de uma pausa para recomeçar e trilhar o caminho correto. E foi o que aconteceu. Encontrei uma amiga num curso de cálculo previdenciário que me indicou uma especialização em direito previdenciário para trabalhar com a aposentadoria das pessoas. Foi nessa especialização que eu encontrei o meu propósito. E a partir daí tudo fluiu muito facilmente. Quando eu terminei a pós-graduação, você imagina que, como eu tenho essa questão da independência, para pagar a pós-graduação, eu aluguei o meu carro para motorista de Uber. E no início, inclusive, para conhecer o negócio, eu fiz um pouco de Uber, dirigi. Aí eu pensei, não, eu preciso de tempo para estudar. Aí eu aluguei o meu carro para motorista de Uber para pagar a minha pós-graduação e eu advogava ao mesmo tempo. Quando eu terminei o meu curso, eu fui convidada para trabalhar junto do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Mais de 16 mil associados. A categoria dos médicos, eles vão se aposentar com o teto da Previdência Social. Então é o creme de la creme. Todo mundo queria trabalhar com eles. E eu não fui atrás disso. O meu sócio me ligou e me disse, Kelly, precisa de uma pessoa para atuar no sindicato médico com planejamento previdenciário. E eu falei, tô indo. Então eu estava no auge da minha carreira, eu realizei o sonho de palestrar em todo o interior do Rio Grande do Sul. E um dia eu não era ninguém, foi muito engraçado isso, porque um dia eu estava batalhando para conseguir clientes para o meu escritório. E um mês depois de eu ter entrado no sindicato médico, as pessoas se debatiam para ter um horário com a doutora Kelly. E eu fiquei chocada com isso, porque eu era a mesma pessoa, só tinha uma grande empresa que estava chancelando o meu trabalho. Mas aí, então, foi que durante esse trabalho do sindicato médico, que teve 2 anos, eu decidi que eu queria também, queria voltar o foco para casar e formar minha família. E eu acabei conhecendo uma pessoa que no início estava tudo bem, mas ele tinha um ciúmes excessivo, eu não soube gerir, foi um relacionamento realmente destrutivo, até o dia em que ele me ameaçou de me matar com uma arma carregada em público. Então nesse dia, realmente eu não tinha noção do perigo que eu corria. E é muito difícil para mim, porque nesse período eu trabalhava com grupos ajudando mulheres a sair de relacionamentos assim, e eu estava em um relacionamento assim.
Eu olhei para mim e tive que reconhecer esse meu lado de dependente emocional. Naquele momento eu estava dependente emocional daquele homem, que me fazia bem e me fazia mal. E até que uma amiga minha, muito experiente, me disse: Kelly, você não pode nunca mais voltar para sua casa. Ele vai te perseguir até te matar. Eu morava em Portugal e resolvi vir para a França. E então, chegando aqui na França, eu tive que me reinventar, eu tive que viver uma vida completamente diferente da que eu já tinha vivido todos esses anos. Tive que trabalhar em trabalhos, né, fazer limpeza, fazer outro tipo de trabalho, mudar meu guarda-roupa, eu não tinha tênis. Aí depois, né, trouxe a minha filha adolescente e foi assim, ela não se adaptou e até se mutilou. Fiquei uma noite inteira procurando por ela numa estação de metrô com a polícia, né, assim, foram dores que às vezes, tudo que eu fiz a minha mãe passar, talvez agora eu esteja passando, mas na minha cabeça, né, eu penso, mas eu não fiz a minha mãe passar nada, eu sempre dei beijinhos, sempre tratei ela com carinho, não fui uma filha rebelde, não chegava tarde, né, não, né, tinha meus irmãos todos cuidando de mim e eu não... Por que agora eu tenho que passar por isso, tenho que sofrer tudo isso? E eu lembro-me que um dia, né, aqui em França, que foram 3 anos de muito sofrimento, de muita mudança, de muita luta, de muita dor. E eu estava assim, dormindo num estúdio de 27 metros quadrados e eu, muito sem querer fazer barulho para não acordar a minha filha, e eu me arrastei assim para descer da cama, né? E pensei assim, não, Deus, eu não aguento mais. Me diz alguma coisa, o que você quer de mim? O que eu preciso passar ainda? O que vai acontecer comigo? Porque eu não estou suportando essa dor. Se é para eu voltar para Portugal, se é para eu ir embora para o Brasil, se é para eu, né, começar de novo alguma coisa em outro lugar e etc. E eu disse assim, vou beber. Tem aqui uma garrafa de vinho, vou beber, a gente bebe, dorme, relaxa. Disse, não, mas isso não é a saída, porque eu também tinha muito medo de virar alcoólatra, de né, fazer alguma coisa que fosse depois prejudicar mais. Bebi, melhorou, amanhã bebo de novo e etc. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu já não suporto mais, minha filha não se adapta aqui, minha filha não quer estar aqui. O meu marido, quando a gente resolveu vir para cá, a mãe dele em seguida ficou doente, ele teve que ir para o Brasil, eu estava aqui sozinha tentando, né, começar tudo de novo, né, porque as coisas em Portugal não estavam boas. Foi quando eu abri a Bíblia e estava aquele versículo que eu gosto muito, né, assim, tudo posso naquele que me fortalece. E eu pensei assim, se eu estou lendo isso é porque eu posso. Por eu sempre ter uma personalidade muito forte, acho que as pessoas falam o que querem pra mim até onde eu deixo elas falarem. Então, quando elas vêm falando alguma coisa, eu rapidamente consigo cortar e isso faz com que você se blinde de muita coisa. Então, mas foi tudo um aprendizado. E a cicatriz, talvez, ela me deu esse aprendizado até hoje, de eu não deixar as pessoas falarem tudo o que querem pra mim. E eu consigo blindar, eu consigo me privar de certos comentários que a gente acaba sofrendo, porque quando a gente é vista, né, quando a gente está no mundo de empreendedorismo, quando a gente está no mundo onde lidar com um monte de gente o tempo todo, obviamente vamos ouvir várias coisas. Então eu consegui, e isso eu acho que é um ponto muito essencial para as mulheres que querem empreender, e não só as mulheres, saber o que tu queres ouvir, saber te blindar, saber te posicionar ao ponto de não deixar com que aquele comentário te atinja de verdade.
entendeu? Acho que dentro do empreendedorismo e talvez vindo da minha infância, esse lado da minha cicatriz, foi algo que eu consegui me blindar, que eu consegui fazer com que é um ponto-chave para eu continuar empreendendo. Com certeza, eu acho que a maior lição que eu posso dar para as pessoas nesse sentido é você saber se posicionar. Se você não, a comunicação ela é a base de tudo. Hoje meu esposo é um homem maravilhoso, um lorde. E ele ensinou eu a perdoar a minha mãe, que eu não perdoava a minha mãe. Ele ensinou a perdoar aqueles que me fizeram mal, ele me ajudou. E ele dizia para mim, toda vez que sua mãe vir na sua casa e ela querer pegar suas coisas e começar a te humilhar novamente, você fala para ela, mãe, eu te amo. E eu pratiquei esse amor, que eu cuidei da minha mãe na minha casa há 10 anos em São Paulo. Eu tive o amor dela, eu tive um momento de ficar com ela e perdoei de verdade, como algumas pessoas perguntam para mim, tu perdoou tua mãe? Tu perdoou teus pais? Tu perdoou tua parentela? Foi o primeiro passo que eu dei, é o perdão para minha família. Porque nada para mim dava certo, enquanto eu não liberei esse perdão que estava aqui dentro de mim. E hoje eu liberei esse perdão para minha família. Hoje eu estou chegando aonde eu estou chegando por causa do meu perdão. E eu fiz da minha dor, da minha cicatriz e do meu sofrimento, das minhas humilhações, dos desprezos, dos maus tratos, da rejeição, essa mulher que eu sou hoje. Uma mulher capacitada que cuida da família, que eu tenho uma família linda, meu filho tem 27 anos. Moro em Paris, eu tenho minha casa, meu apartamento, meu carrinho. E por isso que hoje eu sou essa mulher que eu sou hoje, conquistei outras famílias e ajudei outras pessoas a se transformar, sua dor, seu sofrimento, tudo aquilo que eles viveram em algo bom, em força. Eu poderia ser uma prostituta, eu poderia ser uma traficante, eu poderia ser uma assassina, qualquer coisa. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito para a minha vida. E aqui estou eu hoje, com este propósito, com este plano sendo realizado. Fácil não é. Mas quando Deus prepara pessoas, anjos, para colocar no seu caminho, você tem que abraçar, sem pensar o que vai acontecer. Porque o que tinha para acontecer já aconteceu, agora é só bênção, agora é só vitória. E hoje eu sou linda e fina, top de linha, Angélica, morando em Paris. Quem acompanha o palco da vida de uma mulher empreendedora, uma mulher forte, empoderada, não imagina tudo que ela superou, tudo que ela viveu, todas as camadas que ela construiu para hoje viver de fato a vida dos sonhos. Vida que muita gente pode olhar de fora e dizer, deu sorte, que vida glamurosa, que vida dos sonhos. Será que ela de fato teve sorte? Porque o que de fato define a sorte ou o azar, o fracasso ou o sucesso está na sua decisão. Como você reage às situações que te acontecem? Sabe o que é autorresponsabilidade? Eu não tenho controle sobre o que me acontece. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias ao meu redor, mas eu sou totalmente responsável pela forma com que eu reajo. E é claro que existem situações que nos derrubam, mas você escolhe continuar no chão, chorando, se lamentando, se vitimizando, ou você se levanta, coloca a mulher um salto no pé, maquiagem no rosto e vá à luta, porque é a persistência, a disciplina e a constância que vai te fazer viver o extraordinário. Se eu puder dar uma dica para você, mulher, que está aí desacreditada de si mesmo, está esperando que alguém te motive, está esperando que alguém venha te motivar, te colocar para frente, eu quero dizer para você que essa pessoa não existe. Essa pessoa está dentro de você. Quando você entender que você é a sua maior motivadora, que você é autorresponsável pela sua vida, você vai com medo mesmo. Não deixa que o medo te trave. Não deixa você se sentir não merecedora. Nós estamos aqui para viver tudo aquilo que nós pensamos. Deus, ele jamais vai te dar um sonho, vai te dar uma visão, sem que você possa
possa alcançar. Se Ele te deu a visão, se Ele te deu a direção, é porque você é capaz. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, acredite, você consegue. Eu estou conseguindo trilhar a minha jornada e você também vai conseguir trilhar a sua, basta você acreditar. E o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Porque às vezes a gente só fica imaginando, se eu tivesse um carro eu iria lá, se eu tivesse estudos hoje eu seria uma pessoa tal. Não, faça o melhor com aquilo que você tem e procure sempre estar se projetando como que você poderia estar cada dia evoluindo. Mas o que eu preciso mesmo é da continuidade, é de não paralisar aqui, é de não parar numa revista, é de não parar nesse projeto. Eu quero algo mais, porque ao alcançar algo mais, outras vidas vão ser alcançadas e eu vou transbordar em outras vidas. Aproveitem as oportunidades quando alguém bater a sua porta e te convidar para aparecer numa revista, para fazer parte de um projeto, uma causa social, que a mulher é uma causa social, diga sim. Diga sim para você mesma. Sempre que eu estou em alguma dificuldade, que a vida não é fácil, eu sempre tenho esse alinhamento. O Pai maravilhoso é o Senhor de todas as nossas dores, todos os nossos destinos, todas as nossas questões, e com Ele a gente nada vai temer, porque a gente pode tudo naquele que nos fortalece. É você não perder as oportunidades. Você realmente fazer. Eu tenho uma amiga que ela fala assim pra mim: a Moara tira de uma laranja a casca e faz uma geleia, a laranja o suco, e faz uma sobremesa, e faz um doce, faz um pão, um bolo de laranja, enfim. Então, de uma coisa é você aproveitar todas as oportunidades que aquilo possa te trazer.